Ótimo. Então, eu queria dar boa tarde para todo mundo. Em especial, Robert, agradecer a sua disponibilidade, de atender ao nosso convite. Então, é uma capacitação que a gente vê que é uma necessidade, né? Muita gente se interessou, né? Muita gente, quando a gente fez o levantamento, se interessou em participar. Então, não é à toa que a gente tem aqui pessoas que mesmo no final da tarde, né, se disponibilizaram a participar. Então, desde já, Robert, sempre contamos muito com o conselho, sempre muito dispostos a nos ajudar, até porque, né, Robert, é uma área muito importante da nossa atuação e a nossa atividade principal restrita, né, da nossa categoria. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado na elaboração e saiba muito bem o impacto da má elaboração dos documentos psicológicos, né, Robert? Então, desde já, muito obrigada e muito obrigada para o conselho de maneira mais geral, tá? Então, gente, sejam bem-vindos. O Robert vai, a partir de agora, assumir, e aí fiquem à vontade depois, mandando mensagem no chat, se não quiser abrir o microfone, e aí a gente vai repassando para o Robert as dúvidas, tá bom? Robert, muito obrigada, tá? Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, professora. Muito obrigado em nome do conselho. É sempre um prazer muito grande poder estar dialogando com estudantes e profissionais também da UFPA, que é uma instituição das mais antigas parceiras do conselho. Eu, especialmente, me sinto muito feliz porque eu vim da UFPA, sou psicólogo formado pela UFPA, faço meu mestrado hoje no PPGP, e é sempre uma felicidade poder estar reencontrando e encontrando novas pessoas também dessa nossa mãezona, que é a Universidade Federal do Pará. Então, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de dar boa tarde para todos e todas que estão presentes. Eu consigo ver as fotinhas de todo mundo, os nomes, algumas pessoas que eu já também vi em outros momentos, em outras atividades do Conselho, em outras reuniões de orientação técnica, eventos que o CRP promove. Então, boa tarde a todos e todas, obrigado pela presença, espero que a gente possa trocar boas ideias hoje aqui sobre esse nosso tema, que é a elaboração de documentos. Eu gostaria também de pedir desculpa por ter havido uma mudança, né, no nosso dia. A gente estava marcado para acontecer antes de ontem, né, na terça-feira, e na terça não, na segunda, né, e não deu para ocorrer porque a gente está com a agenda muito apertada no conselho, que a gente está com poucos fiscais, e aí tem gente que sai de férias, tem gente que fica doente, a gente tem que ficar se cobrindo, né? Mas eu espero que não tenha prejudicado ninguém, no sentido de impedir de participar. Eu trouxe alguns slides, que na verdade são bastantes slides. Eu não gosto muito de trabalhar com slide quando a gente está trabalhando presencialmente, mas quando é no formato virtual, às vezes o slide ele ajuda um pouco, né? A ter esse visual, porque como a gente não consegue olhar nos olhos de todo mundo, então, tendo algum visual já ajuda um pouco mais, né? E aí eu vou projetar os slides, mas eu gostaria de pedir que, se alguém em algum momento tiver alguma questão, alguma dúvida, que queira falar, né, que queira se manifestar mesmo abrindo o microfone, que fale, pode abrir o microfone, pedir inscrição, ou então colocar no chat, né, que quer falar, que quer perguntar ou complementar alguma coisa, que aí eu vejo o momento melhor, né, para dar uma pausazinha e a gente vai conversando. Eu estou com o meu teto até às 10 para as 7, por aí assim, né, até 6h40, já está começando às 5h15, então eu vou tentar trabalhar, caso durante eu estiver falando, né, sobre o conteúdo, ninguém se coloque também, né, ninguém abre o microfone, eu vou falar até, no máximo, umas 6h30, por aí assim, 6h20, de preferência, né, para a gente poder conversar um pouquinho ainda, né, ter um pouco mais de tempo para o diálogo, beleza?
Então, eu vou colocar aqui. Aí, Camila, se tu puder me dizer, tá? Se está aparecendo. Pode deixar, ainda não apareceu. Tá? Tá. Então, gente, essa é uma atividade que o Conselho ele desenvolve rotineiramente, né? Que a gente chama, que é uma das nossas atribuições. O Conselho é uma autarquia federal, Conselho Regional de Psicologia, ligado ao Sistema Conselhos de Psicologia, e que a gente tem como prerrogativa principal estar orientando, fiscalizando e disciplinando o exercício da profissão de psicólogo no Brasil. Eu sempre gosto de falar assim, que a gente orienta para não ter que fiscalizar, fiscaliza para não ter que disciplinar. E esses momentos que a gente faz de minicursos, que a gente gosta de chamar mais que são de reuniões de orientação técnica, eles são parte da orientação. Então, eu sou psicólogo de orientação e fiscalização no CRP, mas trabalho principalmente com orientação, orientando a categoria para que a gente possa estar seguindo as normativas, as regulamentações do Conselho Federal de Psicologia dentro daquilo que é condizente com os princípios éticos da nossa profissão. E aqui, como a gente está conversando majoritariamente com estudantes, né, é muito importante a gente poder ter essa noção do que é o conselho, do que é o sistema conselhos, do que ele regulamenta, e nesse caso específico aqui, a regulamentação sobre os documentos psicológicos, porque isso vai balizar toda a nossa atuação futura. Então, tem muitas pessoas que chegam para tirar dúvidas com a gente, pedir orientações sobre questões básicas relacionadas à elaboração de documentos, à avaliação psicológica, atendimento psicológico online, várias situações, mas que são questões básicas que poderiam ter sido dirimidas ainda na formação, ainda na graduação, né? Então, eu acho muito louvável essa iniciativa de trabalhar de forma mais demorada, né, com mais responsabilidade, com mais tempo também, esse tipo de tema, né, esse tipo de conteúdo, já preparando os estudantes também para o mercado de trabalho. Então, esse tema, a elaboração de documentos, é um dos mais importantes, mas também por isso é um dos mais demandados para nós no Conselho, porque é um dos que mais aparece posteriormente na vida profissional dos psicólogos e das psicólogas. E aí, eu acho que passou muito. E aí, nós vamos nos orientar hoje aqui, basicamente, por um documento que, não sei se a professora já trabalhou com vocês, mas se não, vocês vão entrar em contato com ele, que é a resolução CFP do Conselho Federal de Psicologia, número 006 de 2019, que institui as regras para a elaboração de documentos psicológicos escritos decorrentes do exercício profissional de psicólogo no Brasil, que começou a entrar em vigor desde 1º de julho de 2019. Então, tudo que a gente vai trabalhar hoje aqui está nessa resolução. Qualquer coisa que eu fale a mais do que está na resolução, eu vou estar inventando, e qualquer coisa que eu fale a menos é porque o tempo não deu, vocês podem olhar lá na resolução, porque vai estar tudo. Mas vamos tentar trabalhar aqui o que for central, o que for principal, para a gente poder compreender. E essa resolução, ela tem um contexto, é importante a gente contextualizar ela, né? Que a nossa profissão, historicamente, ela se construiu e se constituiu elaborando também documentos, principalmente decorrentes de avaliação psicológica, no contexto escolar, no contexto empresarial, no contexto de seleções para as Forças Armadas, por exemplo, e disso sempre foram demandados produções de documentos. Então, muitos documentos são solicitados para os psicólogos com objetivos diversos. E isso foi demandando a necessidade de construir normativas que pudessem subsidiar a elaboração desses documentos, padronizar,
normatizar dentro de padrões que todos os psicólogos fossem seguir. E disso, nós podemos também considerar algumas implicações sociais decorrentes da finalidade do uso dos documentos escritos produzidos pelos psicólogos, a forma como esses documentos são utilizados, as finalidades para que eles são utilizadas. E aí, o Conselho Federal de Psicologia, ele foi observando, ao longo do tempo, que apareciam muitas demandas, denúncias, problemas que geravam para a categoria a partir do resultado de documentos psicológicos, principalmente de documentos psicológicos produzidos com má qualidade, produzidos com uma padronização fora, né, das normativas que eram vigentes até então, documentos que poderiam, em alguma situação, em alguma circunstância, estar contribuindo para a violação de direitos, e isso tudo foi acumulando para que o CFP estivesse na conclusão de que era necessário ter uma normativa unificada, atualizada, que pudesse dar conta dessas demandas. E aí veio, né, essa resolução que eu mencionei, que é a 06 de 2019. E nessa resolução, a gente tem a definição do que é o documento psicológico. Ele constitui instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviços psicológicos a pessoas, grupos ou instituições. Então, toda e qualquer documentação por escrito decorrente do exercício profissional que siga as diretrizes da Resolução 06 de 2019 é considerado um documento psicológico. A gente tem alguns tipos de documentos psicológicos, que daqui a pouco a gente vai falar deles de forma mais demorada em cada um, como o atestado psicológico, o laudo, o parecer, o relatório. No entanto, qualquer outro documento que seja produzido diferente do que está na resolução não é considerado um documento. Por exemplo, não existe o documento encaminhamento. Esse documento com título encaminhamento não é um documento psicológico. O psicólogo que produz um documento diferente dos que estão na resolução, ele vai estar incorrendo em uma falta ética. E quem é que possui direito ao documento psicológico? São as pessoas envolvidas no processo que possuem direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado e ter acesso aos documentos. Isso aqui, que está presente na Resolução 06 de 2019, é fundamentado por um dos deveres fundamentais do Código de Ética da Psicologia, que está lá no artigo 1º do nosso Código de Ética, na linha H, que é dever fundamental do psicólogo, orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Esse é um dos deveres fundamentais, que inclusive é um dos princípios éticos da elaboração de documentos, como a gente vai ver daqui a pouco, e que ele baliza toda a construção do que é o documento psicológico para os profissionais da psicologia. Toda vez que a gente atende alguém, que a gente trabalha com clientes ou com usuários de políticas públicas, essas pessoas elas têm direito a saberem sobre os encaminhamentos que serão apropriados para o caso dela. E sempre que for solicitado, sempre que uma pessoa, uma instituição, um órgão público solicitar do psicólogo a produção de um documento decorrente do serviço que ele está prestando, ele tem o dever de fornecer esse documento. Então, a confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação do usuário do serviço, como eu falei, de seus responsáveis legais, no caso de uma criança ou de um adolescente que esteja fazendo acompanhamento psicológico, de um profissional específico. Então, um psicólogo pode solicitar de outro psicólogo um documento, assim como um outro profissional, assistente social, médico, fisioterapeuta, advogado, pode solicitar também de um psicólogo um documento, de equipes multiprofissionais, onde o psicólogo está trabalhando, ou de outras equipes que ele não trabalha, mas que solicitam dele o documento, ou de autoridades, como, por exemplo, juízes,
autoridades policiais, como delegados. Ou então ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Quando o documento é resultado de um processo de avaliação psicológica, não quer dizer que alguém necessariamente solicitou ele, mas ele é um documento que ele é decorrente da avaliação psicológica para uma finalidade específica, como o processo de retirada de CNH, ou para realização de uma cirurgia bariátrica, ou para a concessão de porte de arma. Como eu falei agora há pouco, a elaboração de documentos tem alguns princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais são os princípios técnicos, os princípios da escrita técnica e os princípios éticos. Os princípios técnicos principais são: os documentos devem conter dados fidedignos, ou seja, sim, sendo objetivo, não podem mentir, né? Tem que falar a verdade no documento, é vedado ao psicólogo interferir, né, no conteúdo de qualquer tipo de documento, na sua validade. Então, quando se presta declarações falsas em documentos psicológicos, o psicólogo está incorrendo em falta ética, inclusive pode sofrer processos judiciais. Né? O documento é decorrente de intervenção ou avaliação psicológica e deve considerar os condicionantes históricos e sociais. Então, todo documento psicológico é decorrente de algum processo psicológico com alguém, ou com um grupo, ou com uma instituição. E ele deve considerar o contexto, os condicionantes históricos e sociais dessa pessoa, desse grupo ou dessa instituição. Ele deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico, ou seja, deve considerar que aquilo que ele está avaliando, apontando, encaminhando ou informando em determinado momento pode se transformar, pode vir a não ser aquilo daqui a alguns dias, algumas semanas ou alguns anos. O psicólogo, ao elaborar documentos, deve prestar serviços de qualidade em condições dignas e apropriadas. Isso também é um dos princípios éticos da elaboração de documentos. Deve utilizar métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos pela psicologia, ou seja, que tenham uma fundamentação na literatura científica, que tenham validade dentro do campo psicológico, que tenham referenciais que possam ser reconhecidos por outros profissionais como válidos. E um dos princípios técnicos e éticos também é o cuidado com o sigilo das informações presentes no documento, né? Tudo que o psicólogo for colocar em um documento que for informações sigilosas, confidenciais, que possam expor a intimidade da pessoa, do grupo ou instituição que ele está atendendo, é necessário ter um cuidado redobrado para que não se venha a quebrar o sigilo sem justificativa. E sempre que se utiliza referências teóricas, né, de preferência na elaboração de um laudo, por exemplo, ou de um parecer, de preferência colocar elas como nota de rodapé. Um documento não é como um artigo científico que a gente escreve, né, que a gente vai citando ao longo do texto para fundamentar, para referenciar aquilo que a gente está falando, e no final a gente coloca as referências, né? Um documento psicológico, ele tem um padrão técnico normativo onde tudo aquilo que a gente citar de referência deve vir como nota de rodapé. E todas as páginas devem ser numeradas e rubricadas da primeira até a última, né? Isso, inclusive, é um procedimento padrão na administração pública. Os princípios da linguagem escrita. A linguagem deve ser precisa, ou seja, a gente não pode ficar falando coisas desnecessárias no documento. Deve ter uma sequência lógica de posicionamentos, ou seja, deve ter nexo causal, tem que ser inteligível. A escrita deve ser baseada na norma culta da língua portuguesa, na técnica da psicologia, deve ter objetividade na garantia dos direitos humanos. E os documentos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos. Isso é fundamental. Caso seja necessário, por questões técnicas, né, de forma muito
excepcional, a descrição literal de atendimento ela é permitida, por exemplo, em laudo psicológico, como a gente vai ver depois. No entanto, é recomendável que, de preferência, não se descreva literalmente, se transcreva falas da pessoa que foi atendida, ou se descreva como foi aplicado o teste psicológico, porque isso vai estar violando, né, o princípio do sigilo. E os documentos devem ser escritos na terceira pessoa, de modo impessoal. Os princípios éticos da elaboração de documentos são aqueles que estão presentes no nosso Código de Ética. São alguns princípios que estão no artigo 1º, do que é dever fundamental do psicólogo, no artigo 2º, do que é vedado ao psicólogo, no artigo 11, 12 e 18. Não sei se vocês já entraram em contato com o Código de Ética, já leram ele, folhearam, mas ele é um documento assim, que eu digo que tem que ser de cabeceira, né? Todo psicólogo e toda psicóloga tem que andar com o Código de Ética embaixo do braço, porque nele está tudo aquilo que a gente deve e não deve fazer. No entanto, o Código de Ética ele é também um instrumento de reflexão, muito mais do que um instrumento policialesco, de controle, de disciplina. Ele também é um instrumento de reflexão, ele proporciona a gente refletir sobre a nossa atuação. Eu sempre gosto de olhar, inclusive aquilo que inicia o Código de Ética, são com os princípios fundamentais do Código de Ética da psicologia. E tem um que eu acho um dos mais importantes, que é a necessidade de sempre olhar para o contexto onde surgiu a demanda, para o contexto social, político, histórico, cultural da pessoa, do grupo, da instituição que nós estamos atendendo, para a gente poder, a partir da avaliação desse contexto e, principalmente, a partir da defesa, da garantia dos direitos humanos, a gente poder pautar, poder orientar a nossa conduta. Então, tudo que a gente tem de normativo no Conselho Federal de Psicologia é pautado no Código de Ética. No entanto, aqui, na elaboração de documentos psicológicos, nós temos algumas normativas, alguns incisos, alíneas, artigos do Código de Ética que ajudam mais a gente. No entanto, tudo que está no Código de Ética é importante quando a gente pensa em documento psicológico. Então, só para citar alguns aqui, né, dos deveres fundamentais dos psicólogos que estão no Código de Ética, que são princípios éticos da elaboração de documentos. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. A gente não pode produzir um documento psicológico para o qual a gente não esteja preparado, capacitado para aquilo. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e da legislação fundamental profissional. Isso eu falei ainda agora há pouco para vocês nos princípios técnicos, né, da elaboração de documentos, que é um princípio ético da nossa profissão, mas que também é um princípio técnico na elaboração de documentos. Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Sempre que a gente elaborar um documento, dependendo da demanda, a gente tem que fornecer as informações concernentes ao trabalho que está sendo realizado. Mesmo que seja uma declaração que seja solicitada para a gente, que é o documento mais sucinto, mais objetivo, mais simples, mas aquilo que for solicitado, a gente tem que fornecer naquele documento. Informar quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetam o usuário ou beneficiário. Esse é o tipo de questão que a gente vai ver muito quando a gente falar, por exemplo, de relatório multiprofissional, quando o psicólogo produz um documento, um relatório, junto com outros profissionais, normalmente no contexto social, em CRAS, com assistente social, ou no contexto da saúde, junto com médicos, com os enfermeiros, que é muito parecido também com questões envolvendo os prontuários multiprofissionais.
que o psicólogo só deve colocar aquilo que foi estritamente necessário para a tomada de decisão sobre aquele paciente ou sobre o usuário de determinado serviço. E não pode colocar informações que vão estar violando o sigilo e, consequentemente, a privacidade daquela pessoa. Orientar quem de direito sobre encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Isso já falei agora há pouco para vocês também, né? Sempre que for solicitado um documento, a gente tem o dever de produzir esse documento, salvo se, voltando para aquele princípio ético anterior, o psicólogo deve estar capacitado pessoal, teórica e tecnicamente para produzir o documento. Salvo se o psicólogo não se considere, não se sinta capacitado pessoal, teórica e tecnicamente para produzir determinado documento que lhe foi demandado, seja por um cliente que ele está atendendo, seja uma política pública que ele trabalha, ele pode recorrer, por exemplo, a outro profissional para pedir, por exemplo, supervisão para que ele possa escrever esse documento, elaborar esse documento, ou ele pode encaminhar a pessoa, o usuário, para outro profissional que possa fazer a avaliação psicológica com ela e produzir o documento que ela está necessitando. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios do Código de Ética. Então, a gente tem um conjunto de instrumentos, técnicas da psicologia que são utilizados para produzir documentos, como, por exemplo, atestados psicológicos, que a gente utiliza testes psicológicos para produzir esse atestado. Então, esses testes, eles são materiais privativos da psicologia. Então, a gente tem que zelar para que eles sejam comercializados, divulgados, adquiridos de forma adequada e condizente com o código. Da mesma forma, os documentos. Qualquer documento que for produzido, que vá ser encaminhado para outro órgão, que um cliente vá apresentar no seu trabalho, ou que vá para outro profissional, a gente tem que ter todo o cuidado para que esse documento não seja desviado da sua finalidade, não seja desviado da pessoa a qual ele está destinado, para que isso não venha também a prejudicar o psicólogo. Do que é vedado nos princípios éticos, né? Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviço de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Então, é vedado ao psicólogo utilizar instrumentos e técnicas para fazer avaliação psicológica que não sejam reconhecidos nem como fontes fundamentais de informação e nem como técnicas complementares. Aí ele vai estar incorrendo em faltas éticas que violam desde o Código de Ética até a resolução de elaboração de documentos até a resolução sobre avaliação psicológica. É vedado emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Então, o psicólogo não pode produzir um documento por achismo, produzir um documento porque ele quer dar uma resposta rápida para determinado caso que o cliente está demandando, está pressionando, e aí ele escreve o documento de qualquer jeito, sem ter fundamentação. É vedado interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Isso também eu já comentei com vocês. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Recentemente teve um caso que chegou para mim no conselho, que era parecido assim. Um psicólogo analista técnico tinha produzido um laudo no judiciário e foi solicitado, o juiz solicitou, a partir da solicitação de um advogado de uma das partes no processo, que esse laudo ele fosse avaliado por outro psicólogo. Então,
o psicólogo analista judiciário produziu um documento e foi pedido que um outro psicólogo, no caso um perito, ele emitisse um parecer sobre esse documento, que era um laudo psicológico, se aquele laudo foi feito corretamente, se ele estava fundamentado, se ele estava fazendo declarações falsas ou não. E aí esse outro psicólogo, que seria o perito, ele se mostrou suspeito para fazer esse parecer, ou seja, ele não poderia fazer esse parecer porque ele tinha uma relação com outro psicólogo, com um psicólogo analista que produziu o laudo. Então, ele agiu corretamente, porque as relações profissionais ou pessoais dele com outro psicólogo poderiam interferir na validade do documento que ele iria produzir. Então, isso é uma questão muito importante, principalmente para quem vai fazer parecer ou para quem vai fazer laudo psicológico para alguma pessoa que solicita, que ela tem relação pessoal ou profissional. É vedado também realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de formas por pessoas, grupos ou organizações. Isso é muito importante, porque sempre as televisão, jornal, revista, está chamando o psicólogo para dar entrevista, comentar alguma reportagem. Fantástico adora colocar psicólogo para falar sobre casos de serial killer, essas coisas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque sempre que a gente produzir alguma coisa, ou falar alguma coisa que venha a ser divulgado em meios de comunicação, e que isso possa, de alguma forma, estar contribuindo para a violação de direito, para a criminalização, para a estigmatização das pessoas, a gente vai estar incorrendo em faltas éticas. Inclusive, já aconteceu de aparecer reportagens na TV onde eles mostravam, né, aquela forma que a TV pega e tira uma parte, coloca um pedacinho, um trecho do documento, né, que era um documento psicológico, que é um documento que é restrito, né, que é privativo, e que não deveria estar lá, e isso gerou processo ético para o psicólogo que forneceu o documento para a emissora. Então, é muito delicado, né, que inclusive pode até incorrer em processo judicial. E aí nós temos mais 3 artigos no Código de Ética, que eles também são princípios técnicos, princípios éticos da elaboração de documentos. O artigo 11, quando o requisitado depor em juízo, o psicólogo pode prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, se um juiz, né, chamar um psicólogo para depor, ele pode prestar informações desde que ele não viole o sigilo, né, desde que ele não quebre o sigilo, a não ser, né, que seja extremamente necessário a quebra desse sigilo, visando o menor dano, e aí ele só vai prestar informações estritamente necessárias. E isso também serve para documento, porque quando um juiz chama um psicólogo para depor, pode ser tanto ir até presencialmente, né, no fórum, no tribunal, mas pode ser também a partir de documento. Então isso serve tanto para um depoimento, né, que o psicólogo vai lá, quanto para um documento que é solicitado. Artigo 12. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento do objetivo do trabalho. Isso eu falei ainda pouco para vocês, e depois a gente fala um pouco melhor quando a gente fala do relatório multiprofissional. E artigo 18. O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Então, só quem pode produzir laudo psicológico é psicólogo. Isso é algo restrito da psicologia, é privativo nosso. Então, a gente está conversando aqui sobre elaboração de documentos psicológicos para estudantes de psicologia, que um dia vão produzir esse tipo de documento. Se a gente tivesse falando essa mesma coisa aqui sobre elaboração de documentos psicológicos, por exemplo, para farmacêuticos, que no futuro não vão produzir laudo psicológico, a gente estaria incorrendo uma falta ética,
porque a gente estaria capacitando eles para produzir documentos que não é da competência deles produzir. Eles são leigos na psicologia, então eles não poderiam produzir esse documento. Da mesma forma, quando a gente vê por aí cursos que estão oferecendo cursos de avaliação psicológica, ensinando como fazer avaliação psicológica para público amplo, sem ser restrito apenas para psicólogo. E a avaliação psicológica ela é privativa da psicologia. Beleza. Até aqui a gente fez um percurso meio que de introdução à elaboração de documentos psicológicos. Eu fui citando alguns documentos, falando de uns, falando de outros, mas aí agora a gente entra definitivamente em cada um dos documentos. Eu vou tirar rapidinho aqui a... Saiu? A apresentação saiu. Saiu. Eu tirei um pouquinho para ver o chat aqui, né? Se alguém tinha mandado alguma coisa, ou se alguém tiver alguma dúvida até agora, né? Nesse momento que a gente está e quiser colocar a questão, que aí a gente já vai entrar na especificidade de cada um dos documentos. Gente, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Podem ficar à vontade. Com relação... Tá dando para acompanhar? Até agora não. Se tiver muito rápido também, se eu tiver mais atrapalhando do que ajudando, também vocês falam. Estão dizendo que tá ok, Robert. Tá, beleza, então. Então eu vou voltar para a apresentação, tá bom? Tá bom. Tá dando para ver. Mas tá pequeno, né? Teria que colocar no modo de apresentação. Colocar só no modo de apresentação. Pronto. Então vamos lá. A gente tem 5 documentos. Um que vira 2. A gente tem a declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, que pode ser o relatório psicológico e o relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Agora a gente vai passar por cada um deles. A declaração. A finalidade dela é registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou realização. A declaração é o documento mais simples de todos. É o menorzinho, o mais sucinto, o mais objetivo. Ela visa registrar, informar questões de tempo, hora, local, referentes ao comparecimento da pessoa atendida e seu acompanhante, ou apenas da pessoa atendida, ou só do acompanhante, ou dos dois, do acompanhamento psicológico realizado ou realização, e informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários. Então, o documento, a declaração, ela é solicitada por várias finalidades, para justificar falta, para informar para outro profissional que o cliente esteve presente em determinada sessão, ou para informar na empresa que foi realizada a avaliação psicológica, e nele não deve vir registrado nenhum sintoma, situação ou estado psicológico. Ele é objetivo sobre o que, quando aconteceu e o que aconteceu, para quem foi feito.
Então, a estrutura da declaração deve ter o título, declaração, o nome da pessoa que foi atendida, a finalidade, e aí na finalidade devem vir informações sobre o local, dias e horários e duração, o local, a data da emissão, o carimbo e a assinatura. Por exemplo, para vocês, vamos supor que eu atendi a Camila, né? E ela me pede uma declaração de comparecimento. Então, declaro para os fins de comparecimento que a Camila esteve presente no dia 29 de setembro de 2021, em sessão psicoterápica, com duração de 2 horas, das 17 horas até as 19 horas, em Belém. Ponto. É isso. Aí eu coloco a data, o local, minha assinatura e meu carimbo. Então, a declaração ela é muito objetiva sobre o que aconteceu e onde aconteceu, com quem aconteceu. E ela pode ser feita em tópicos ou texto corrido. Como eu falei para vocês, eu falei em texto corrido, mas ela também pode vir em tópicos. O atestado psicológico. Aí já começa a ficar um pouco mais complexas as coisas. Ele é um documento que certifica, com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas. Então, presta-se também a comunicar o diagnóstico de condições mentais, com fins de justificar faltas e impedimentos, justificar estar apto ou não para atividades específicas, solicitar afastamento e ou dispensa, subsidiada na afirmação atestada do fato. Então, o atestado psicológico, ele é um dos documentos, junto com o laudo psicológico, que é resultado do processo de uma avaliação psicológica, né? Quando a gente fala aqui, com fundamento em um diagnóstico psicológico. O que constitui um diagnóstico psicológico é uma avaliação psicológica, né? Que não é aquele diagnóstico médico, nosológico, né? É uma avaliação psicológica ampla, contextual, que considera um conjunto de condicionantes que vão para além do biológico, né? E aí, as situações mais comuns, né, de ser solicitado, demandado a produção de atestado psicológico é para justificar faltas ou impedimentos, normalmente relacionada ao trabalho, né, a empresa onde alguém trabalha, justificar estar apto ou não para determinadas atividades, solicitar afastamento e ou dispensa subsidiado na afirmação do fato, normalmente também relacionado a trabalho. Um dos contextos mais comuns do atestado psicológico é o contexto, por exemplo, da retirada de CNH, da avaliação psicológica para porte de arma, para cirurgia bariátrica, para pessoas que vão trabalhar em alturas ou em avião, para piloto de avião, que são as chamadas avaliações psicológicas compulsórias, né? Que são, ou, por exemplo, a avaliação psicológica para cirurgia de readequação genital, é necessário também fazer avaliação psicológica. E um dos documentos que pode ser elaborado pode ser o atestado psicológico, que ele vai atestar se a pessoa está apta ou se ela não está apta a manusear arma de fogo, a dirigir um carro, a se submeter a uma cirurgia bariátrica, a pilotar avião. Vai justificar se a pessoa, por que a pessoa faltou ao trabalho, por que ela esteve impedida de comparecer ao trabalho, ou então vai solicitar afastamento ou dispensa. No entanto, o atestado psicológico, ele não obriga o afastamento. Isso é uma coisa importante. Uma pessoa, por exemplo, né, precisa solicitar afastamento do seu trabalho para, durante esse período, priorizar a sua saúde mental. Seu trabalho está provocando muito estresse, está adoecendo a pessoa.
E aí o psicólogo emite um atestado, ou pode ser o laudo também, que depois a gente vai falar sobre ele, emite o documento solicitando o afastamento ou dispensa da pessoa do seu serviço durante um determinado período para fazer o seu acompanhamento psicológico. Ele não obriga, ele só solicita. Quem tem o poder jurídico, legal, de obrigar que a pessoa seja afastada do trabalho é o atestado médico ou odontológico, né? Aí tem uma questão, né, da medicalização aí, né, do ato médico, né, que apenas o médico que pode falar determinadas coisas, que tem o poder para determinadas coisas na sociedade, e aí o psicólogo, né, o atestado psicológico, ele não pode obrigar. Ele apenas solicita, se o patrão quiser aceitar essa solicitação ou não, fica a cargo dele, né? Então é por isso que a gente costuma orientar também, né, que quando são casos sérios, né, graves, que a pessoa precisa de um afastamento do trabalho, que além do atestado psicológico, ela consiga também um atestado médico, né, que possa contribuir para que ela possa ter esse afastamento. Então, como eu falei para vocês, o atestado ele é resultado de uma avaliação psicológica. A gente tem uma resolução, que é a resolução CFP número 09 de 2018, que regulamenta as diretrizes para avaliação psicológica no Brasil. E aí uma questão que é importante, que é interessante, né, que muita gente pergunta, é obrigatório o uso de teste psicológico para fazer uma avaliação psicológica? Não, segundo a resolução, não é obrigatório, porque o teste psicológico, ele compõe uma das fontes fundamentais que são obrigatórias. Para fazer uma avaliação psicológica, é obrigatório que sejam utilizadas fontes fundamentais de informação. Quais são essas fontes fundamentais? São os testes, mas também podem ser a entrevista psicológica e pode ser a observação. Então, essas são fontes fundamentais de informação que servem para produzir uma avaliação psicológica. Então, uma avaliação psicológica ela pode ser feita apenas com uma entrevista psicológica e outras fontes complementares. Então, também são permitidas fontes complementares de informação, caso seja necessário. Quais são essas fontes complementares? Pode ser o registro documental das sessões, o prontuário, pode ser outro documento produzido por outro profissional, podem ser visitas domiciliares, que vão, né, a partir dessa visita, proporcionar um relatório, que ele pode ser utilizado como uma fonte fundamental para fazer uma avaliação psicológica. Então, né, para que seja emitido um atestado psicológico, tem que ser feita uma avaliação psicológica, onde vai ser utilizado, no mínimo, uma fonte fundamental de informação, que pode ser ou não um teste psicológico. Ele deve estar fundamentado no registro documental. O registro documental ele é regulamentado pela resolução CFP número 01 de 2009, que orienta que deve conter no registro dos atendimentos as informações sucintas, objetivas, que informem sobre aquele serviço que está sendo prestado, que possam descrever sucintamente o serviço prestado, para que tanto o psicólogo possa ter essas informações, quanto caso o seu cliente necessite dessas informações, ele também possa ter acesso. A estrutura do atestado. Ele deve ter o título, atestado psicológico, o nome da pessoa atendida, e aí pode ser acrescentado informações sociodemográficas, caso seja necessário, que são essas informações. O local onde a pessoa nasceu, ou o local onde ela mora atualmente, o nome de quem solicitou esse documento, se foi a própria pessoa, se foi a empresa, se foi a clínica de trânsito, enfim. A finalidade desse documento, a descrições das condições psicológicas respondendo à finalidade. Então, a gente vai descrever no documento quais são as condições. A gente aplicou com a pessoa teste de personalidade. Então, a gente vai descrever a personalidade da pessoa a partir do resultado do teste. Vai dizer que ela tem uma personalidade que é introspectiva, ou então vai dizer a partir, por exemplo, de um teste projetivo, né? Por exemplo, de um Rorschach,
as características da pessoa, que pode indicar agressividade, para dizer se ela pode ou não manusear arma de fogo, que vai indicar que a pessoa ela, tem autocontrole, que ela tem completo domínio das suas faculdades mentais, ou que ela não tem. Isso aí é o resultado da avaliação psicológica, que vai possibilitar para a gente ter as condições psicológicas da pessoa para a gente poder descrever elas no atestado psicológico. Se for justificadamente necessário, né, a pessoa tenha um diagnóstico, né, de uma patologia, aí pode ser colocado o CID da doença, né? Mas aí, se for ser colocado, tem que ser solicitado, né, a autorização da pessoa para que seja colocado isso no atestado. E finaliza ele com local, data da emissão, carimbo e assinatura, sempre rubricando e numerando todas as páginas. E aí, uma coisa que é importante, e que isso vai aparecer em todos os outros documentos, pode ser destacado no final do documento que ele não pode ser utilizado para outros fins diferentes daqueles que são apontados na identificação da finalidade, que ele possui caráter sigiloso e que se trata de documento extrajudicial. Isso é muito importante porque resguarda o psicólogo, a psicóloga que emitiu o documento, né, de caso o documento venha a ser utilizado para outra finalidade, para aquela que o psicólogo colocou lá na descrição, o psicólogo já está colocando lá que ele não deve ser utilizado. Então, se ele for utilizado para outra finalidade, a responsabilidade por essa utilização não é mais do psicólogo, é daquela pessoa que encaminhou, que levou para alguém, né, que deu para outra pessoa, que seja diferente da finalidade do documento, para resguardar o psicólogo principalmente de possíveis processos judiciais que ele possa vir a sofrer caso um documento seja utilizado para uma finalidade diferente daquela para a qual ele foi produzido. O relatório psicológico, como eu falei para vocês, a gente tem o relatório psicológico e a gente tem um relatório multiprofissional. Oi? Amanda levantou a mão. Foi? Foi. Eu posso falar? Tem uma pergunta. Pode, Amanda. No tá caso, ótimo, você sim. disse que tinha que colocar o CID, né? Aí eu queria saber se por que não utiliza o DSM, em vez, no caso, se fosse colocar, né? Que É só no caso que for necessário, né? O CID, ele é o que aparece na resolução, mas a própria resolução fala que pode ser utilizado o CID ou algum outro documento, né? Alguma outra fonte de informação sobre nosologia, né? Patologias psicológicas que seja reconhecido cientificamente e que seja reconhecido pela sociedade, né, pelo conjunto dos profissionais. Então, não obrigatoriamente o CID, mas que seja, né, alguma indicação diagnóstica que seja reconhecido cientificamente. Então, muito obrigada. Beleza. Tem mais alguém? Aproveitando que a gente parou um pouquinho. Alguma dúvida, gente, até aqui? Acho que não, estão falando que não, Robert. Bora seguir, então. Vou projetar de novo. Valeu, Camila, tá? Se tu perceber mais alguma movimentação aí, tu fala. Pode deixar comigo. Então, o relatório psicológico, ele é um dos mais comuns, principalmente para quem trabalha ou vai trabalhar, no caso de vocês que vão trabalhar ainda, em políticas públicas, seja da assistência social, da saúde. É um dos documentos que é mais demandado e também é um dos que é mais melindroso também, né? E mais fácil de confundir se faz um relatório, se faz um laudo, se faz um parecer. Inclusive, essa resolução de 2019,
ela especificou a diferença entre relatório e entre laudo. Anteriormente, vinha tudo junto, das resoluções anteriores. E agora nessa veio separado, cada um documento diferente do outro, para poder ter uma especificidade, né? Para poder ter mais precisão, né? Mais fidedignidade na hora de poder produzir o documento. Então, aí não tá passando. Então, o conceito e a finalidade de relatório psicológico. Ele é um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Ele visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento. Pode gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento. Então, lembra que eu falei para vocês agora que não existe o documento em encaminhamento, né? Não existe documento em encaminhamento porque o encaminhamento ele vem no relatório, né? Quem encaminha o relatório, ou então o laudo. O laudo também pode dar um encaminhamento, mas é por isso que não existe documento em encaminhamento, porque a gente tem documentos específicos que podem vir a dar encaminhamento. E ele não possui finalidade de produzir diagnóstico psicológico. Então, o relatório psicológico ele não é resultado de uma avaliação, ele não é resultado da aplicação de testes, de entrevista psicológica, da utilização de fontes fundamentais de informação. Ele não produz um diagnóstico, né? Então, é isso. O documento, ele descreve situações, né, da pessoa atendida, ele informa sobre o trabalho realizado, ele comunica a atuação profissional, pode orientar, recomendar, encaminhar e não produz diagnóstico. Ele deve conter uma narrativa detalhada e didática e utilizar a linguagem compreensível ao destinatário. Então, o relatório psicológico ele pode ser demandado por profissionais de áreas diversas, desde advogados, até assistentes sociais, enfermeiros, ou até mesmo juízes, ou uma própria pessoa pode pedir um relatório psicológico sobre os seus atendimentos, e aí a linguagem ela tem que ser compreensível para o destinatário. A gente não pode escrever um relatório psicológico informando sobre os serviços prestados para uma pessoa. Por exemplo, eu atendo uma pessoa há 2 anos e ela pede de mim um relatório psicológico sobre o acompanhamento que ela vem fazendo comigo, né? E aí não posso colocar lá nesse meu relatório toda a teoria psicanalítica, descrever o id, o ego e o superego dela, que ela não vai entender nada. Eu tenho que ter uma linguagem compreensível para aquela pessoa, né? Eu tenho que usar na escrita, né? Claro, usando a escrita, a norma culta da língua portuguesa, né? Mas fazer com que esse documento ele possa ser entendido por aquela pessoa que ele vai ser destinado. Ele também deve ser construído com base no registro documental, ou seja, se ele vai informar sobre o serviço prestado, se ele vai descrever as situações concernentes ao trabalho do psicólogo, se ele vai gerar encaminhamento, enfim, isso tudo é resultado do que foi um serviço prestado. E todo serviço prestado ele tem que ser registrado. O psicólogo ele tem o dever de registrar documentalmente todo o serviço que ele presta, desde os atendimentos, até visitas domiciliares, até reuniões de equipe multiprofissional, até reunião de supervisão, tudo tem que ser registrado. Por quê? Esse registro documental, ele vai ser necessário. Ele vai ser necessário tanto para fins de fiscalização, caso o conselho vá fiscalizar esse psicólogo, tanto para fins de respaldo ético, de que ele está tendo uma conduta ética ilibada, quanto para fins de produção de determinado documento que ele precise recorrer àquele registro documental.
para que ele não tenha que ficar tentando se lembrar daquilo que ele fez no atendimento há tantos anos ou há tantos meses. Então, o registro documental, ele serve para tudo isso, mas ele também serve para auxiliar na produção de documentos, como no caso do relatório. Ele não corresponde à descrição literal de atendimento, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. Como eu falei para vocês, no relatório, a pessoa não vai... Se eu atendi 10 vezes uma pessoa, essa pessoa está em um processo judicial, e o juiz solicita um relatório psicológico sobre os atendimentos, eu não vou no relatório descrever cada atendimento, o que a pessoa falou, o que eu dei de devolutiva para ela, transcrever falas da pessoa, dizer tudo o que aconteceu em cada uma das sessões. Eu devo descrever o acompanhamento, o serviço prestado, mas sem trazer descrição literal do atendimento. Eu devo falar de forma geral sobre o que aconteceu, os dias que aconteceram, qual é o contexto que aquilo está inserido, qual é a demanda da pessoa, quais são os possíveis encaminhamentos para aquela pessoa, considerando, obviamente, que a natureza psicológica daquela pessoa é dinâmica, né, não é cristalizada, ela pode mudar, ela pode se transformar. Deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico científico do profissional, bem como suas conclusões e ou recomendações. A estrutura do relatório. Ele deve ter um título, relatório psicológico. Ele deve fazer a identificação da pessoa atendida, de quem solicitou, se foi a mesma pessoa, ou se foi outro profissional, ou se foi alguma equipe, a finalidade desse relatório e o nome do autor, do psicólogo que produziu. Ele deve descrever a demanda, nessa descrição da demanda, indicando quem foi que forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Então, tem que ser indicado na descrição da demanda se esse documento ele foi solicitado a partir, por exemplo, de um juiz que vai tomar uma decisão a respeito da privação de liberdade de um adolescente. Eu sou psicólogo, trabalho com adolescentes privados de liberdade, acompanho esses adolescentes e o juiz me solicita que seja feito um relatório sobre o acompanhamento de determinado adolescente. Então, eu tenho que descrever a demanda, né, que foi gerado esse documento, né, que foi solicitado pelo juiz tal, da comarca tal, que fosse produzido o documento a respeito dos atendimentos do serviço prestado para determinado adolescente que eu acompanho na FASEP. Os procedimentos. Deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado. Deve apresentar os recursos técnicos científicos utilizados, especificando o referencial teórico metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Deve ser pertinente à complexidade do que está sendo demandado. Então, o procedimento é a forma como o documento foi produzido. Então, se eu utilizo, por exemplo, se eu sou da Gestalt e eu atendo um cliente e eu vou produzir um relatório psicológico a partir dos atendimentos que eu fiz com esse meu cliente, informando sobre o serviço prestado, visando também orientar ele ou encaminhar para outro serviço, eu vou me utilizar das ferramentas teórico-metodológicas que a Gestalt me proporciona para produzir esse documento. Mas isso não me impede também de utilizar outras ferramentas metodológicas que possam fundamentar a minha análise. Mas aí é óbvio que isso tem que ser referenciado, né? A gente só pode utilizar aquilo que a gente está capacitado, pessoal e tecnicamente para estar utilizando. Aí a análise. A
A análise no relatório psicológico deve constar de forma descritiva, narrativa e analítica as principais características e a evolução do trabalho realizado. Então, a gente vai mostrar como que o trabalho evoluiu, descrevendo ele ao longo do tempo e analisando esse trabalho. Deve apresentar a fundamentação teórica e técnica, então tudo aquilo que eu disser sobre a evolução do meu cliente, ou do grupo que eu acompanho, ou da instituição que eu trabalho, eu devo fundamentar na teoria e na técnica que orienta meu trabalho. Deve ser relatado somente o que for necessário para responder à demanda, então a gente não deve dizer nada além daquilo que é demandado, e não devem constar afirmações sem identificação da fonte de informação ou sem a devida sustentação em fatos e ou teorias. Na conclusão, deve descrever suas conclusões a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou do acolhimento. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo e assinatura. Aí, como eu falei para vocês, da agora também, isso é algo que é importante colocar nos documentos, né? Ao final, que ele não pode ser utilizado para outras finalidades diferentes daquela apontada na identificação, que ele possui caráter sigiloso e que se trata de documento extrajudicial, e que o psicólogo não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório por parte do grupo, pessoa ou instituição após a sua entrega em entrevista devolutiva. Eu vou só tomar uma água aqui rapidinho, antes de falar do multiprofissional. O relatório multiprofissional, ele é parecido também com o relatório psicológico, só que ele está inserido em um contexto onde o psicólogo trabalha com outros profissionais. Então, é um relatório onde vai ter informações do serviço prestado pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo enfermeiro, né, dos demais profissionais que trabalham junto com o psicólogo. Ele é resultado da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profissional dos envolvidos. A estrutura dele deve ter o título, relatório multiprofissional, deve identificar a pessoa ou instituição atendida, aquela pessoa que solicitou, a finalidade desse documento e o nome dos autores, colocando o nome de cada autor, né, de cada pessoa que escreveu, e indicando a sua categoria profissional e seu número de registro. Deve descrever a demanda, e aí na descrição das demandas, descrevendo as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho multiprofissional, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. No procedimento, qualquer procedimento ou técnica privativo da psicologia deve vir separado das descritas pelos demais profissionais. Então, se a gente for fazer um relatório multiprofissional e se, por exemplo, eu trabalho em um CAPES, né, nesse CAPES a gente faz evolução de grupo e a gente vai fazer um relatório multiprofissional sobre a evolução de determinado grupo. E nesse trabalho, e quem trabalha com esse grupo também é psiquiatra e assistente social. Então, vai fazer um relatório multiprofissional desses 3 profissionais. O psiquiatra, ele pode fazer o diagnóstico médico. O assistente social, ele pode fazer uma avaliação social. O psicólogo, ele pode fazer, por exemplo, pode utilizar de entrevista psicológica com as pessoas desse grupo, ou pode fazer uma dinâmica de grupo com esse grupo. Se for uma técnica privativa da psicologia que ele utilize e que forneça informações para esse relatório, esses procedimentos eles devem vir descritos separado dos procedimentos utilizados pelos outros profissionais. Da mesma forma, a análise.
é orientado que cada profissional faça sua análise separadamente, identificando com subtítulo o nome e a categoria de cada profissional. Isso porque cada profissional vê a pessoa, o grupo ou a instituição, né, a partir do seu referencial teórico, metodológico, né, a partir daquilo que a sua profissão possibilita e orienta sobre a forma de ver e de analisar determinado contexto. A conclusão ela pode ser feita em conjunto, principalmente quando se trata de um processo de trabalho interdisciplinar. Ele deve vir carimbado, com a data, local, né, a assinatura de cada profissional, e pode também vir destacado lá no documento que ele não pode ser utilizado para outros fins. O laudo psicológico. O laudo, assim como o atestado psicológico, ele também é resultado de um processo de avaliação psicológica. Só que o laudo, diferente do atestado psicológico, ele é mais complexo e também é mais completo. E a gente vai ver aqui por que isso. Ele é feito tendo por finalidade subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Então, veja que já tem uma diferença aí. O atestado, ele diz se a pessoa está apta ou não está apta, ele justifica a falta, ele solicita dispensa. Já o laudo, ele vai auxiliar na tomada de decisões. Ele vai ajudar, por exemplo, a escola a tomar a decisão sobre determinado estudante, se esse estudante ele pode continuar indo para a escola ou não, ou se esse estudante ele precisa ser encaminhado para um serviço de acolhimento junto com a família, enfim. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Deve conter narrativa detalhada e didática e utilizar linguagem compreensível ao destinatário. Ele deve ser construído com base no registro documental, deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, fundamentado teórica e tecnicamente, bem como suas conclusões e recomendações, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Ele limita-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação e ou sugestão de projeto terapêutico. Então, vejam que o laudo ele já amplia muito mais a finalidade do atestado. Ele pode trazer uma hipótese diagnóstica sobre a pessoa. Então, nele também pode vir um CID, ou pode vir, né, outra classificação diagnóstica reconhecida cientificamente além do CID. Mas também pode vir a evolução do caso da pessoa, junto com o processo da avaliação psicológica, dizendo se aquela pessoa, aquele grupo ou aquela instituição tem determinadas características psicológicas, de personalidade, de comportamento. Eu também trago a evolução do caso, né, do acompanhamento, podendo orientar ou sugerir, né, algum projeto terapêutico, algum encaminhamento para outro profissional, para algum serviço multiprofissional, ou, né, alguma decisão que possa vir a ser tomada sobre aquela pessoa. Só um momento, com água. A estrutura do laudo. E deve ter o título, laudo psicológico. Na identificação deve vir o nome da pessoa atendida, o nome de quem solicitou, a finalidade desse laudo e o nome do autor. Na demanda, deve descrever as informações sobre o motivo
sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Nos procedimentos, deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado. Deve apresentar os recursos técnicos científicos utilizados, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Deve citar as pessoas envolvidas com informações objetivas, trazendo o número dos encontros e a duração do processo de trabalho. E devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. Então, o laudo psicológico, ele pode envolver a avaliação psicológica, que é a avaliação psicológica, como eu falei para vocês. Ela pode ter teste psicológico ou não, mas pode também ter entrevista psicológica, pode ter visita domiciliar, pode ter as sessões, né, de atendimento, psicoterapia, pode ser utilizado o registro documental, podem ser utilizadas fontes complementares de informação, como, por exemplo, documentos de outros profissionais. Tudo isso deve ser descrito no procedimento. Tudo aquilo que foi utilizado para produzir o laudo psicológico. A análise do laudo deve fazer uma exposição descritiva, metódica, objetiva e coerente com os dados escolhidos e situações relacionadas à demanda em sua complexidade, considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. Então, se um laudo psicológico ele visa auxiliar, por exemplo, na tomada de decisão acerca, vamos supor, né, como eu falei ainda agora, a conduta de uma criança na escola, se essa criança ela necessita de um encaminhamento para um serviço de acolhimento junto com a sua família. Mas aí tem que ser considerado que a estrutura psíquica daquela criança ainda está em formação. Então, ao longo do tempo, ela pode vir a se transformar, né? Ela pode vir a adquirir novas características, pode vir a amadurecer, pode vir a evoluir psicologicamente, e isso pode demandar a produção de um outro laudo, que inclusive pode dar um outro encaminhamento, né? Pode dar uma outra orientação diferente da que o primeiro laudo deu. Não deve apresentar descrições literais das sessões ou atendimentos realizados. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda e não deve fazer afirmações sem sustentação ou fatos ou teorias. Na conclusão, elas devem ser descritas a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Indicam-se os encaminhamentos e intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo e assinatura de cada profissional. Novamente, também pode ser destacado que ele não pode ser utilizado para outros fins e que ele tem informações sigilosas. E aí, o laudo, diferente dos outros documentos, é obrigatório que seja citada as fontes utilizadas. Então, é o único documento onde é obrigatório que as fontes utilizadas sejam citadas. Porque no laudo a gente pode citar trabalhos acadêmicos, pode citar a introdução dos testes psicológicos que foram utilizados, pode citar outros documentos de outros profissionais. Então, é necessário que tudo que for citado, tudo que for referenciado, seja colocado, né, a referência na forma de nota de rodapé. O último documento, que é o parecer psicológico. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito, que tem como finalidade apresentar uma análise técnica
respondendo a uma questão-problema do campo psicológico ou documentos psicológicos relacionados. Ele visa dirimir dúvidas de uma questão-problema ou documento psicológico que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma pergunta. Então, um parecer, ele pode responder se um outro documento está correto, ele pode responder se a conduta de determinado profissional está correta, ele pode responder sobre outros contextos, por exemplo. Recentemente surgiu para a gente uma questão, um psicólogo ligou para a gente, uma psicóloga ligou para a gente, que foi demandado dela que ela avaliasse se uma casa era apropriada para receber idosos, acolhidos, para fazer acolhimento de idosos. E ela queria saber qual documento ela deveria produzir a partir dessa avaliação dela, se essa casa estaria apta para receber os idosos. E aí a gente orientou ela a produzir um parecer. Por quê? Ela estaria respondendo a uma questão-problema. Uma questão-problema, assim, da perspectiva da psicologia, do ponto de vista da literatura científica psicológica, aquela casa poderia receber idosos abrigados. Então, ela iria fazer um parecer psicológico para responder essa questão. Então, tudo aquilo que for demandado em relação a dirimir dúvidas, responder questões, problemas relacionadas a questões relacionadas à psicologia, documentos, locais, condutas, técnicas, instrumentos, testes, enfim, é um parecer que vai ser produzido. Ele exige do psicólogo, portanto, um conhecimento específico e que tenha competência no assunto, então ele tem que ter qualificação, tem que ter capacitação técnica, pessoal, teórica para produzir ele. O resultado deve ser indicativo ou conclusivo. E ele não é decorrente de avaliação psicológica ou intervenção. Então, o parecer psicológico ele não é decorrente de uma intervenção feita com uma pessoa, ou de uma avaliação psicológica realizada com uma pessoa. Ele normalmente é feito em situações onde o psicólogo não está atuando diretamente com um cliente, né, ou com um usuário, né? Ele lida com documentos, com situações, né, com instrumentos, com técnicas. Na estrutura dele deve vir o título, parecer psicológico. Na identificação, o nome da pessoa ou instituição objeto do questionamento ou do parecer, o nome do solicitante, a finalidade e o nome do autor. Na descrição da demanda, deve trazer a transcrição do objetivo da consulta ou da demanda, né, qual é o objetivo daquilo que foi consultado para ele, e deve justificar a análise realizada. Na análise, ela tem que ser minuciosa da questão explanada e argumentar com base nos fundamentos éticos, técnicos e ou conceituais da psicologia, bem como nas normativas vigentes que regulam e orientam o exercício profissional. A conclusão: o psicólogo deve apresentar seu posicionamento sobre a questão-problema ou documento psicológico questionado. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo e assinatura, e ele também pode vir destacado ao final de que ele não pode ser utilizado para outros fins e que ele é sigiloso. Ao final, também é obrigatório que venham as referências científicas, né? Além do laudo, o parecer também é obrigatório que venham as referências científicas que foram utilizadas em nota de rodapé. Então, a gente passou pelos documentos, são muitos detalhes, né? São coisas muito minuciosas, assim, que a gente fala que é sempre bom a gente estar recorrendo à resolução, né? Para a gente ver o que pode, o que não pode, qual é a diferença de um para outro. E aí a gente tem pouco tempo, né? Mas aí a gente precisou passar minimamente por cada um deles, né? Aí agora algumas questões mais gerais, né?
sobre a guarda dos documentos. Toda vez que a gente produz um documento, eles devem ser guardados no mínimo por 5 anos. Os responsáveis legais pelo documento é o psicólogo que produziu, o responsável técnico pelo serviço de psicologia ou a instituição de psicólogo trabalha. Em caso de demissão ou exoneração do psicólogo, né, de uma instituição onde ele trabalha e produziu documentos, ele deve repassar esses documentos para o outro profissional que vai assumir, ou caso ele não tenha como repassar para outro profissional, ele deve lacrar esses documentos e deixar endereçado para o próximo profissional. E em caso de extinção do serviço de psicologia, né, vai fechar a clínica, vai fechar o serviço de RH, e os documentos não têm mais de 5 anos para serem descartados, tem que entrar em contato com o Conselho Regional de Psicologia para que o CRP possa ir lá, pegar esses documentos e guardar eles durante o tempo necessário. Os documentos eles devem ser entregues diretamente ao beneficiário da prestação do serviço, ao seu responsável legal ou ao quem solicitou, em entrevista devolutiva. É obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega de documentos com a assinatura do solicitante, comprovando que este efetivamente o recebeu e que se responsabiliza pelo uso e sigilo das informações contidas no documento. Então, sempre que a gente for fornecer um documento para alguém e for entregar, a gente tem que fazer um protocolo, né, onde o psicólogo assina, a pessoa que recebeu assina, dizendo que recebeu no dia tal, o documento tal, entregue pelo psicólogo tal, e que ela se compromete e se responsabiliza pelo uso e pelo sigilo daquele documento. E, Robert, aí, nesse caso, eu preciso fazer 2 vias? Ou basta, eu tenho que manter uma cópia do documento que foi entregue? Sim, sim. Todo documento que a gente entrega, a gente tem que ter uma cópia. Tanto do documento, quanto do protocolo, e junto com a cópia do documento que foi entregue, a gente tem que guardar tudo aquilo que a gente utilizou para produzir aquele documento. Tem que guardar junto com a cópia do documento os resultados dos testes, as folhas de aplicação do teste, ou então a transcrição da entrevista psicológica, ou então as cópias do registro documental que a gente utilizou, tudo tem que ficar guardado junto pelo período no mínimo de 5 anos. Beleza? Ótimo. E aí, né, como eu estava falando, de preferência o documento tem que ser entregue em uma entrevista devolutiva, principalmente o laudo, ou então o parecer, ou o relatório. Mas caso a pessoa que solicitou não queira ir para a entrevista devolutiva ou não possa, por motivo de força maior, aí é importante colocar isso no protocolo, né? Colocar no protocolo que a pessoa não pôde comparecer à entrevista devolutiva, ou então que a pessoa se negou a comparecer à entrevista devolutiva. Isso, inclusive, vale também para documentos que são enviados por e-mail, né? Quando não é entregado de forma física, né? Quando o documento ele é feito e entregue de forma digital, que agora é permitido isso também, né? Pelo atendimento online, o protocolo deve ser feito também, mesmo que seja, pode ser na mesma caixa de e-mail, né, na conversa do e-mail, mas tem que ser feito o protocolo. De preferência, né, cada um assinando com a sua assinatura digital certificada. Aí isso, Robert, que o Jean perguntou se esses documentos, né, que a gente tem que guardar, eles podem ser cópias digitais ou tem que ter físico também? Pode ter cópia física e digital. Mas são Ou física substituíveis, ou assim? digital. Nesse caso, é substituível, eu tenho que ter original, porque imagina a gente, a todos os testes aplicados, todas as transcrições, isso tudo, eu tenho que ter as 2 coisas? Não, não necessariamente. O arquivo ele pode ser físico ou digital. O que não é recomendado é que, por exemplo, documentos que foram produzidos de forma física sejam digitalizados, fique-se apenas com o arquivo digital e descarte o físico. Isso não é recomendado, a não ser que o documento já tenha mais de 5 anos.
Ok. Mas aí, se eu produzo o documento já de forma digital e envio ele digitalmente, sem imprimir uma cópia, e os protocolos de teste, né, as demais informações que eu utilizo também estão em forma digital, eu posso arquivar tudo em um arquivo digital, né, que tenha sigilo, que tenha senha, né, que seja em um local de acesso restrito do psicólogo. Não tem problema. Ok. Jean, deu para entender? Ficou claro? Deu, Jean? Sim. O prazo de validade deve ser indicado no último parágrafo do documento. Aí, o prazo de validade é o tempo que o documento é válido, né? Quanto tempo ele é válido, a partir daquele tempo ele não é mais válido, é necessário fazer outro. Então, a validade ela tem que ser indicada considerando a normatização vigente na área, bem como a natureza dinâmica do trabalho e a necessidade contínua de informação. O principal aqui são duas questões. É a normatização vigente na área, porque, por exemplo, para avaliação psicológica para porte de arma, tem uma regulamentação, que é no mínimo 5 anos, o prazo de validade. Se eu não me engano, para cirurgia bariátrica, tem uma regulamentação que não é, na verdade, ainda regulamentada, que está em tramitação ainda, mas que é uma proposta de 60 dias do prazo de validade do laudo psicológico para cirurgia bariátrica. Então, outros documentos que sejam emitidos, né, que tenham já uma determinação do seu prazo de validade, tem que seguir aquele prazo de validade. No entanto, quando não tiver essa definição normativa, né, do prazo de validade do documento, esse prazo ele tem que ser estipulado pelo psicólogo, considerando os objetivos do serviço, os procedimentos que foram utilizados e a natureza dinâmica, né, do que ele está analisando, né? Foi como eu falei ainda agora. Se a gente for fazer uma avaliação psicológica para produzir um documento sobre uma criança que está transformando cotidianamente, né, em uma fase de evolução muito rápida, a gente sabe que a gente vai ter que indicar um prazo de validade daquele documento considerando a natureza dinâmica da evolução daquela criança. Então, isso é algo que depende muito também do referencial técnico, teórico, adotado pelo psicólogo. E, por fim, a entrevista devolutiva, como eu falei para vocês, o relatório e o laudo psicológico. Eles devem ser entregados realizando-se pelo menos uma entrevista devolutiva. O que é entrevista devolutiva? É um momento onde nós temos o documento finalizado e aí nós chamamos a pessoa que solicitou, entregamos o documento e explicamos minimamente o que ele é, as informações que constam, reforçamos o cuidado com o sigilo, reforçamos o cuidado com as informações, cada um assina, ele diz que ele se compromete e a gente entrega. Aí, na impossibilidade de realizar a entrevista psicológica, o psicólogo deve explicar as razões, colocando de preferência no protocolo, né? Seja por parte do psicólogo, as impossibilidades da entrevista psicológica, ou seja por parte da outra pessoa. Nos demais documentos, como o parecer, como o atestado psicológico, enfim, não é obrigatório a realização da entrevista devolutiva, mas é recomendado que seja feita, principalmente se for solicitado, né? Se a pessoa que solicitou, ela peça para que seja explicado aquele documento, aí tem que fazer uma entrevista devolutiva. E é isso, gente. Aqui tem o e-mail da COF, os números de telefone, mas aí a Camila também tem, né? Se vocês precisarem, quiserem tirar mais dúvidas, quiserem mandar e-mail, ligar para a gente lá, a gente orienta tanto os profissionais quanto os estudantes também, sem problema. Olha, Aí a dúvida aqui do Jean. Perguntou se pode disponibilizar os slides. Pois é, eu estava vendo aqui a pergunta dele, eu já ia dizer que a gente tomou uma decisão no conselho de não disponibilizar os slides.
No entanto, Jean, tudo que está no slide está na resolução. Na verdade, na resolução tem bem mais do que está no slide. No slide já está um pouco mais mastigado. Mas tudo que está no slide tem lá. É só colocar no Google resolução CFP 06/2019, que vai aparecer a primeira em PDF, que inclusive é a resolução comentada. A resolução comentada ela vai explicando tudinho, desde a fundamentação, vai já até tirando algumas dúvidas sobre Modelos, né, Robert, documentos. lá de documentos, exemplos, assim, de documentos, né? Logo que ela foi lançada, não foi? Aí vai apresentando vários exemplos dos documentos. Nessa resolução 06/2019 não vem os modelos, né? Porque o CFP, ele inclusive orientou os conselhos para que a gente não disponibilizasse modelos, porque a questão do modelo, ele pode ajudar, mas ele também, dependendo do modelo que a pessoa pegar, pode atrapalhar, né? Pode ser que o modelo ele já venha com alguma deturpação, né? Já venha com alguma questão. Então, o importante é seguir o que está na resolução, porque a resolução ela diz tudo que tem que ter e tudo que não pode ter. Se pode ser em tópico, se pode ser em texto corrido ou não. Aí, na verdade, o modelo é a resolução, né? Que a gente fala, né? Cada documento tem lá dizendo a estrutura e aquela estrutura é o modelo que tem que ser seguido. Mas olha, Jean, para tranquilizar aí também, como a gente gravou, a gente vai disponibilizar depois para vocês o link, que aí qualquer dúvida, alguma coisa que o Robert tenha comentado, vocês também podem relembrar, né? Que às vezes o falado, se algum comentário, exemplo que o Robert deu, pode facilitar também aí, né? Ótimo. Então, Vai ficar disponível para eles, né? isso. Gente, alguma dúvida, algum comentário, podem ficar à vontade aí para a gente poder liberar. Coitado, o Robert deve estar cansado. Fiquem à vontade. Olha, o Jean até ajudou aqui, já colocou o link da resolução. Muito bom, Jean, muito obrigada. Se vocês entrarem, vocês podem colocar no Google também, atos oficiais CFP. Os atos oficiais é uma página do Conselho Federal de Psicologia onde tem todas as resoluções, todas as normativas. Aí, por exemplo, se vocês colocarem lá e pesquisarem nos atos oficiais lá, essa resolução 06/2019, vai aparecer lá numa aba lá do que está vinculado, acho que são normativas vinculadas, todas as demais resoluções, notas técnicas, portarias que estão vinculadas a essa resolução, inclusive as anteriores que foram suprimidas a partir do momento em que essa foi lançada. Muito bem. Gente, alguma dúvida a mais que vocês queiram tirar, fiquem à vontade. Ficou claro? Jean agradeceu. Então, eu queria agradecer muito também, aproveitar aí para o pessoal ficar pensando se tem alguma dúvida, algum comentário. Disseram que ficou muito claro. Robert, dizer, agradecer muito a disponibilidade, assim, eu sempre tenho muita parceria com o Conselho, como eu dou disciplina específica de instrumentos para a área de gestão, e agora foi uma demanda dos próprios alunos, então a gente sempre está em parceria, né, para justamente trazer um profissional do nosso conselho para dar orientações, até para explicar algumas vezes, né, Robert, que você reforçou aí até esses cuidados, por exemplo, que eu lembro que quando foi disponibilizada a resolução, saíram nos nossos grupos de psicólogos, né, vários, modelo de não sei o quê, então talvez que foi a partir daí, se você pega o modelo errado, de fato, aí ele vai sendo propagado, né? Então, o maior risco de ser depois penalizado, né? Como você reforçou, gostei das questões de primeiro você fiscaliza para poder não penalizar também. Então, o objetivo não é penalizar, mas sim acompanhar, né, a atuação, orientar, para em última análise, sim, aí sim, essa parte da penalização, né, Robert, mas não é ideia.
Então, estão elogiando muito aqui, Robert, então eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Ficou muito claro, né? Não ficou muito cansativo, porque eu sei, eu já dei uma aula sobre as resoluções e como é muito detalhe, né? Mas ficou muito tranquilo trazendo exemplos, a gente sempre entende, né? Mais assim, em que contexto eu posso utilizar esse, que contexto, que demanda eu posso utilizar esse, então ficou muito claro. Então, eu queria agradecer muito a disponibilidade sua e do nosso conselho, todo mundo elogiando muito. E em breve vocês serão integrantes, né, do nosso conselho aí, serão nossos futuros colegas, né, Robert? Então, eu queria agradecer muito, agradecer a participação de todo mundo aqui, dizer para assinarem a lista de frequência, que aí depois eu vou falar com o Robert para a gente disponibilizar aí um certificado, né, para que a gente comprove aí que eles participaram dessa capacitação, tá? Tá ok. Robert, muito obrigada, viu? Eu vou parar agora a gravação aqui para a gente disponibilizar depois para outros alunos.